Estamos de volta para a Comissão Executiva. O tema hoje é os BRIC e depois do crescimento, a opinião sempre lúcida de António Neto da Silva, Isabel Meireles, Paulino Brilhante Santos e também Vítor Scária. Isabel, antes de irmos para intervalo, falava o António, de um eventual governo mundial e há esta questão que é, obviamente, estes 4 países, nomeadamente, têm hoje um poder muito maior do ponto de vista económico, mas que ainda não é traduzido do ponto de vista daquilo que é a sua intervenção política, nomeadamente ao nível das grandes organizações internacionais. Pois, se calhar ainda bem, felizmente, porque permite ao Ocidente permanecer mais algum tempo à frente da liderança, ainda que formal, do tal governo mundial que falava o António. Porque, no fundo, há de facto estas organizações internacionais que traduzem a regulação, ou nem por isso, de problemas económicos, climáticos e outros. Mas, apesar de tudo, aqui estes países, e começo pela China, sobretudo, têm uma dificuldade. É que não falam a mesma linguagem que os países do Ocidente. Eu vou me permitir dizer isto, que, enfim, espécie de bravata é a mesma coisa que confundir germano com género humano. No fundo, por exemplo, a China, em termos técnico-jurídicos do sistema de direito, não tem de todo em todo a mesma postura que o sistema ocidental. O sistema ocidental é um sistema garantístico, enfim, mais ou menos célere, como o americano ou mesmo o do Reino Unido, baseado no common law, mas, por exemplo, para os chineses é perder a face, e quem conhece um pouco a cultura chinesa sabe que é o pior que pode acontecer, é fazer alguém chinês, oriental, perder a face e, portanto, os diferendos nunca são resolvidos em tribunal. Porque ir a tribunal, dizem eles, nos seus escritos tradicionais e milenares, é para os bárbaros. O direito é para os bárbaros. Ninguém de bem vai a tribunal. E então os conflitos são obrigatoriamente resolvidos através da arbitragem, do consenso. Dou-lhe um exemplo. Se há um acidente de automóvel, mesmo que apenas um é que tenha a culpa, quiçá a responsabilidade, há sempre aqui uma mediação no sentido dos dois assumirem parte da culpa, ainda que seja uma parte ínfima, e a situação não vai de maneira nenhuma a tribunal. O que é que eu quero dizer com isto tudo? Significa, para já, que o sistema ocidental tal qual nós o conhecemos e sobre o qual o raciocinamos não se aplica de maneira nenhuma à mentalidade chinesa, oriental em geral, não só a nível da eficiência, mas também a nível deste caldo cultural que nos diferencia brutalmente e, logo, que permite uma resolução muito diferenciada dos problemas. Portanto, para conseguir uma negociação, uma aproximação dos chineses, é preciso conhecer bem a mentalidade deles, é preciso, por exemplo, numa negociação, não sair cá para fora e dizer nós obtivemos uma vantagem sobre os chineses. Aí estraga imediatamente a negociação toda, porque lhes faz perder a face. Portanto, é preciso que, se queremos alguma entropia, algumas pontes com os chineses, que começamos a aprender como negociar com eles, qual é a mentalidade que lhe está subjacente, que não é de todo em todo esta transparência, esta igualdade, liberdade e fraternidade que saiu da Revolução Francesa. Paulino Brilhante Santos, e que consequências terá esta mudança estas diferenças culturais, estes jogos de sombras que muitas vezes os chineses gostam de levar para a vida prática nas organizações internacionais? Tem consequências a todos os níveis, não é? Por exemplo, temos aqui um impasse no nosso próprio quintal, provocado pelos chineses na Síria, por exemplo. Estamos a assistir a um massacre contrário a todos os nossos valores da população síria, por bloqueio dos chineses, em parte apoiado pela Rússia, mas penso que se não fossem os chineses, nós já teríamos conseguido resolver o problema com a Rússia, e se não fosse a intervenção firme da China. E estamos a assistir a uma barbaridade inominável na Síria por causa dos chineses bloquearem qualquer solução em relação ao problema da Síria, e uma coisa que acontece aqui no quintal da Europa, não é? A 2 passos da nossa casa, não é? Que é uma coisa contrária a todos os valores e princípios da Europa. Os chineses
O que acontece é o seguinte, eu prevejo um crescendo de rivalidade estratégica, embora, como diz aqui o Dr. Neto da Silva no seu livro, também há alguma cumplicidade, porque há sempre aqueles vasos comunicantes financeiros que de algum modo amarram esses rivais, de certo modo, um ao outro. Mas vai chegar a um ponto em que provavelmente a rivalidade pode atingir algum nível crítico, porque evidentemente os chineses... Aliás, os BRICS levantam problemas geoestratégicos e geoeconómicos muito curiosos, porque os americanos têm dois problemas. Têm a emergência da China, que é como possível superpotência, que eles não vão aceitar. Os Estados Unidos não vão aceitar jamais que apareça uma nova superpotência. Já tiveram a União Soviética, que venceram, não estão interessados em que apareça outra. E esse é um problema. O segundo problema é que não vão querer que no seu próprio quintal apareça uma grande potência mundial nova, que é o Brasil. E isso vai criar tensões. E isso rompe, obviamente, com aquilo que foi sempre a visão de domínio dos Estados Unidos relativamente à América. Relativamente à América toda, a todo o continente americano, norte e sul. Agora, isso, por outro lado, e para não estarmos a falar só dos BRICS, sem fazermos uma ligação também a Portugal, porque eu acho que é importante também nós posicionarmos o nosso próprio país nisto. Eu acho que isto abre uma oportunidade estratégica fantástica a Portugal. Portugal pode jogar um papel nisto. Por um lado, pode jogar um papel de aproximação com o Brasil e com a África, não naquele sentido de mediador comissionista de que muitas pessoas falam que é demasiado redutor, mas pode funcionar como, graças às boas relações que temos, quer com a Europa, quer com os Estados Unidos, como uma forma de auxiliar o Brasil a assumir esse papel de líder daquilo que o saudoso professor Hernani Lopes chamava o bloco do Atlântico Médio, que é aquele espaço estratégico que o Brasil vai passar a liderar, inevitavelmente. E nós, com as boas relações tradicionais que temos com os Estados Unidos, devíamos persuadir os Estados Unidos a aceitar, de algum modo, essa inevitabilidade. E nós podíamos jogar um papel aí. Mas, para isso, tínhamos que ter uma política externa e de defesa autónoma, que é coisa que não existe em Portugal desde o século XVIII. E, para isso, tínhamos ainda que fazer outra coisa. Tínhamos que, no seio da União Europeia, abandonar a política de capacho da Alemanha. Tínhamos também que ter uma política europeia, que é coisa que Portugal não tem. Portugal não tem uma política europeia. Paulino, esta é uma questão curiosa, se me permite, e passando aqui a palavra para o Vítor Scária. Vítor, Portugal passou sempre, digamos, a sua história entre olhar para o Atlântico e virar as costas ao Atlântico, ou olhando para a Europa ou voltando as costas para a Europa, se quisermos pôr a questão de outra maneira. De repente, há a emergência de um conjunto de países com quem nós mantivemos relações e temos, de facto, alguma capacidade de network, nomeadamente o Brasil, nomeadamente os PALOP, nomeadamente a China, menos a Rússia, obviamente, e claramente os Estados Unidos, com quem temos relações boas e históricas. De repente, Portugal olha para uma nova centralidade no mundo e encontra aqui um conjunto de oportunidades. Ou não são oportunidades? São ameaças? Esta nova centralidade? Quer dizer, acho que em todas essas questões há sempre oportunidades e ameaças. Alguns setores serão ameaçados pela emergência de alguns desses países porque são competidores diretos. Noutros casos, quer dizer, a própria alteração da geoestratégica trará vantagens a Portugal. Por exemplo, alguns casos que se falam agora, só o alargamento do canal do Panamá pode ser uma oportunidade louca para Sines. Não há dúvida nenhuma que o Brasil tem utilizado, para além da, como dizia o Dr. Paulino, para além daquela retórica do país irmão e da porta de entrada na Europa, mas tem, de facto, alguns exemplos, são ainda pontuais, mas esperemos que sejam mais, de fazer de Portugal a base de alguma das suas atividades para o espaço europeu. Quer dizer, eu acho que aí não há uma coisa que possamos dizer que é universal e que é válida, que há só oportunidades ou só ameaças. Não, vamos enfrentar. Eu, embora, atenção, também não quero ser mentiroso, mas lembro-me de tornar Portugal na porta da entrada da Europa para o Atlântico. Eu lembro que está como visão estratégica do país desde o QCA de 1989, talvez. A nossa mas a nossa política externa e a nossa política de defesa e até a nossa estratégia geoeconómica e a nossa política, ou melhor, a nossa ausência total de política europeia, que não temos,
somos uns seguidistas puros da Alemanha, portanto não está alinhada com esse tal objetivo. Não seria tão dramático, porque aqui também é o problema. Às vezes também tem que encontrar... O Brasil neste momento já não tem vergonha de se assumir enquanto potência. Claro Durante muitos anos foi uma potência envergonhada. Mas agora não tem. É um facto. E outra coisa, e foi uma potência protecionista. Porque muitas empresas portuguesas, talvez, eu lembro, fui no primeiro governo do Guterres, continua, mas acho que melhorou bastante. Aliás, basta ver uma coisa, nós exportávamos 200 ou 300 milhões de euros para o Brasil, exportamos 600. Já não pode ser só bacalhau. Portanto, já tem que ser outro. Embora o bacalhau tenha aumentado bastante, aparentemente. Aliás, eles gostam muito e cada vez mais. E lá está, cada vez mais a classe média brasileira também tem acesso a esses bens. Mas quer dizer, mas há um facto, uma certa abertura, embora não seja ainda muito grande, mas já existe. Mas essa própria afirmação do Brasil e a assunção por ele desse seu papel na cena mundial pode beneficiar Portugal, porque eles já não estão virados para o seu próprio quintal. Que eles durante muitos anos foram muito virados e protecionistas. Os empresários de São Paulo, e aquelas coisas na Fiesp era dramático, porque as queixas que existiam em relação às pautas aduaneiras, as barreiras não alfandegárias, tudo isso, os empresários queixavam-se, e era, obviamente, era uma pressão de proteção. Mas o Brasil tem aí grandes vulnerabilidades, como é permitido, designadamente ao nível da educação, do conhecimento, no vetor tecnológico, são compra junk technology, portanto, tudo aquilo que os outros já não querem, aparelhos de terceira geração, portanto, eles aí têm grandes fragilidades, ainda têm uma grande dificuldade em assumir-se, apesar de ter havido avanços como grande potência mundial, tem de facto dificuldades, e de facto, por exemplo, no âmbito da saúde, eles estão muito mal. Eles têm imensos hospitais, é verdade, mas, por exemplo, quando não há saneamento básico, na maior parte das casas, obviamente que isso gera uma série de doenças, para além, enfim, dos problemas de criminalidade que nos últimos tempos temos vindo a assistir. Portanto, são questões sérias para levar o Brasil ainda, eu acho que ainda falta ali um salto qualitativo para o Brasil se impor como potência mundial. São problemas que o Brasil pode resolver. O Brasil tem um problema. O Brasil tem neste momento que é a inadequação das políticas à evolução real da economia. O Brasil necessita absolutamente de mão de obra qualificada. No entanto, continua a pensar que está a proteger a mão de obra qualificada interna, criando gravíssimas dificuldades à autorização de residência para trabalho. E isso impede a concorrência? Não, isso impede o próprio crescimento do Brasil. Podia ser muitíssimo maior. Isto porquê? Porque dentro daquele esquema habitual que o Vítor referia de proteção interna, procuram proteger a mão de obra qualificada brasileira, quando a mão de obra qualificada brasileira já não existe, está toda empregada. Não existe no mercado de trabalho disponível, está toda. E, portanto, eles teriam uma taxa de crescimento muitíssimo maior se tornassem muito mais flexível a concessão de vistos de residência. António, por exemplo, os estaleiros de Viana do Castelo poderiam perfeitamente ter sido viabilizados com um conjunto de barcos que o Brasil vai fazer, se não fossem os direitos aduaneiros brutais que o Brasil aplica sobre a construção. Aliás, a Presidente Dilma disse ainda há pouco tempo que quem quiser fornecer vai ter que produzir lá dentro, quando neles não têm estaleiros disponíveis para fazer os barcos. Mas isso leva-me à questão que há pouco colocava ao Vítor, que é um conjunto de países com quem mantemos boas relações, e volto a dizer, nomeadamente, alguns países, Angola, Moçambique, não estão aqui dentro dos BRIC, mas nesse caso a pergunta é relevante. O Brasil, ao crescerem, podem de facto esgotar rapidamente aquilo que é a nossa capacidade. Nós podemos, digamos, apanhar essa onda de crescimento desses países. Nós podemos apanhar se formos capazes de apanhar, por um lado. E o que é que temos que fazer para apanhar? Temos que investir. E nós estamos a ser impedidos de investir pela Troika. As políticas que estão a ser aplicadas a Portugal são absolutamente destrutivas e absolutamente inaceitáveis. Criminosas, eu diria. Absolutamente inaceitáveis. Isto não é... As políticas que estão a ser aplicadas a Portugal são políticas de terra queimada de um país que tem potencial. Portanto, nós neste momento não temos capacidade para responder a nenhum push vindo do exterior, que poderia ser o Brasil, que poderia ser Angola, poderia ser a República da África do Sul, que também está nos países que vão crescer no futuro. E portanto, nós estamos a ser impedidos por estes contabilistas internacionais que estão aqui metidos neste país e pela finança internacional. E eu repito, não são os bancos nacionais, porque eles são vítimas, tanto como todas as outras entidades produtivas nacionais, são vítimas da finança internacional que está a destruir Portugal. E é preciso acabar com isto. Porque, de outra forma, nós
não sei quando é que poderemos ter algum futuro e quando é que poderemos apanhar precisamente esse barco, essa onda dos países em crescimento com os quais temos relações mais favoráveis. Eu diria mais, utilizando uma expressão histórica, que em mutatis mutandis, com as devidas adaptações ao cheiro desta canela, o reino se despovoa. No fundo, é a ida de cérebros nacionais para Angola, para o Brasil, para a Europa em geral, que deixa no país, se calhar, os menos capazes, os mais desmunidos, os arrivistas, e isto, juntamente com todas as medidas de contenção, dá uma combinação explosiva. E isso preocupa. Mas pego nessa sua expressão. E, de facto, Portugal não passou sempre ao longo dos anos a percorrer o cheiro da canela em vez de facto, termos uma postura mais estrutural de desenvolvimento do país. Ou seja, de repente toda a gente olha para Angola, para o Brasil, como forma de resolver os seus próprios problemas. Mas falta aqui uma estratégia integrada para tirarmos partido desta onda, como há pouco se falava. Bom, mas se tem uma ideia neoliberal ou liberal do governo da coisa pública, e no caso nacional, então chacun pour soi. Quer dizer, cada um que se governe, porque o Estado não tem a obrigação, espero eu interpretar, não sei se bem ou nem por isso, o pensamento atual do governo da coisa pública. Ou seja, o Estado tem que reduzir funções, o Estado é um regulador e mesmo assim mínimo, então o cidadão, o indivíduo que faça pela vida, que trate da sua vida. Quer dizer, o Estado não tem nada a ver com isso. Pelo menos é assim que eu interpreto o caminho que neste momento estamos a trilhar em termos daquilo que é a grande ou pequena política, não sei muito bem ainda, de Portugal. Não sei se concordam comigo. Portanto, o Estado não vai, quando se diz vamos investir em quê? Dar bolsas de estudo? Dar incentivos para sairmos fora de Portugal? Criar acordos bilaterais? Não, o cidadão é que tem que se desenvencilhar. É essa a doutrina oficial que me parece que está neste momento em vigor. O Estado não nos vai apoiar. Vítor, uma última pergunta e pedi-lhe que fosse rápido, que tem a ver com a questão do dólar. Depois de tudo isto que falámos aqui desde o início da Comissão Executiva, que papel vai ficar para o dólar nos próximos anos? Isso é a billion dollar question. Não, quer dizer, esse é um dos desafios importantes, é que, por enquanto, de facto, os Estados Unidos têm beneficiado muito do seu papel do papel que a moeda deles tem de reserva mundial. Há tendência, já se ouviu falar que os chineses de facto negociaram já com um conjunto de países algum papel para o renminbi na cena internacional. Não sei se vai materializar ou não. Nós temos o próprio papel do euro. Quer dizer, eu acho que o dólar verá necessariamente reduzido algum do seu papel. Depende também de quantos anos os Estados Unidos se mantiverem em crise, porque esse vai ser um dos desafios importantes, quer dizer, e também do montante de reservas que os chineses tiverem em dólares, porque também aqui, mais uma vez, tem a questão dos interesses. Os chineses, neste momento, não podem correr o risco de todas as suas reservas perderem, de repente, o seu valor. Portanto, e de facto, talvez o principal obstáculo a uma diminuição do papel do dólar é o valor de reservas que existem em dólares nos bancos centrais mundiais. Agora, a minha expectativa é que, fruto de um certo equilíbrio das relações internacionais, o papel do dólar diminua de forma tanto consentânea, quer dizer, emerjam outras moedas nacionais, outras moedas como na cena mundial. Esperemos que o euro seja uma delas. São, obviamente, questões que vamos continuar a acompanhar. Foi um prazer contar com o vosso lúcido comentário nesta manhã de terça-feira. Falámos sobre os BRIC com a opinião de Isabel Meireles, António Neto da Silva, Paulino Brilhante Santos e Vítor Scária. A Comissão Executiva regressa amanhã, pontualmente às 10 horas. Aproveite este dia. Até lá.